Boa noite, Gustavo. Boa Boa noite, noite, Maurício. Tudo Gustavo. Boa bem? noite, Mar. Boa noite, Boa noite, boa Roberto. noite, Você sarou Roberta. do pé? Ai, ainda não. Eu Nossa! tenho, eu acho que nessa semana não, mas provavelmente na outra eu já Puxa, volto. meu Deus. Eu já vou estar liberada, em nome de Jesus. A única Meu, coisa boa é que é que eu tô trabalhando home office, né? é, E aí eu consigo assistir a aula melhor. que bom. É, só por causa disso. Então eu tô aqui com vocês, mas eu vou deixar a minha câmera desligada, tá? Oi, Anderson. Tudo bem, Maria? Você também? Tudo, e você? Bem também, graças a Deus. Saudações corintianas, né, Anderson? Oh, aí sim, bem isso. Golaço. Ah, não, meu Deus, o pastor é São Paulino. Nada, não, deixa quieto. Não, deixa isso. Deixa pra lá. Agora a gente começa. Eu tenho, nas minhas mãos, tem uma palavra que está muito forte no meu coração. E esses dias eu tenho meditado, orado, né, pensado nisso, né? E a palavra que está no meu coração é sonhos. E hoje, a hora que eu estava orando sobre isso, veio você, Marisa, na minha cabeça. Acho que é por causa das poesias. Por causa das suas poesias, eu acho que talvez quando a gente pensa sobre uma comunidade, né, eu pensando em sonhos com comunidade, como é que eu sonho uma comunidade? Eu pensei em você e na arte, sabe? Talvez pelo domingo também, que a gente estava com quadros, né? Lá, e eu fiquei pensando, né? Falei, a Marisa deve sonhar também, pensando em sonhos, né? Como uma Ai, foi comunidade tão de arte. legal. Mas eu saí um pouquinho, mas assim, logo, porque por causa da cantina, né? Tem que arrumar as coisas lá. Sim. Não, mas eu estava pensando na poesia, assim, nos sonhos, né? Qual o sonho? Quais são os nossos sonhos, né? Qual é o meu sonho pro ano que vem para a gente estar fazendo o curso, né? Quais são os sonhos? E aí veio você na minha cabeça, né? Poesia, falei, nossa, deve ser um desenho, né? Uma comunidade, com arte, com música, com poesia, tudo isso. Mas foi É, isso. eu amo poesia. Boa noite para todo mundo, Boa noite. beleza? Boa Tudo noite, bem? gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Fernanda, boa noite. Tudo bem? Ei, Fê. Oi, tudo bom? Tudo bom? Então tá bom. Vamos dar uns 3 minutinhos, Anderson? Daí a gente começa? Sim, né? Legal. Vamos esperar assim um pouquinho mais. Que chega, ó, pode chegar mais gente aí. Sim. Mas estou muito feliz, meu. Falando do curso, estou muito feliz. Nossa, muito. Meu coração tá cheio. Relendo algumas anotações que eu fiz, eu me vi apaixonado pelo livro e apaixonado por Jesus. Como é que ele consegue, né? Assim, de verdade, pousar Deus no chão e fazer ele caminhar do nosso lado, assim, muito, muito perto, sabe, do Pagola. É um presente ler esse livro para mim. Foi muito bom, de verdade. Coisa fina, né? É, coisa fina. Coisa fina, complicada, mas pelo visto, para os apaixonados, foi apaixonante mesmo. Muito bom. Uhum. Dá mais uma chamadinha aqui no WhatsApp. Olá, Dorival, Roberta, Boa noite, pastor. tudo bom? Tava falando mal de São Paulo aí? Tava, pastor, mas aí eu curto com todo respeito a todos os meus colegas. Aí eu lembrei que foi um comentário que não poderia ter sido feito. Desculpa. Imagina, tô enchendo o saco. Mas o Corinthians bateu em todo mundo, né? É É aquele porque foi time palestra, eu acho o nome, né? é porque foi um golaço, né? Aqui em Mas casa tem três São Paulino, Roberto. Só meu marido é é, então, santista.
Eu acho que ele é Mas acho pelezista, que é para dizer a normal. verdade. Tem um colega meu que eu mostrei, tava mostrando o vídeo do pastor, aí o pastor fez uma piada sobre, acho que sobre o Palmeiras. Ele falou que o pastor ganhou o coração dele só por essa piada. Aí, ó. Tá vendo? Fala a Deus. Ó o Gustavo. Esse sorriso amarelo aí. Ganhou o coração do amigo da Roberto, mas perdeu meu coração. Você falou mal do Palmeiras, já era. Desculpa, Gustavo. Boa noite, Que gente. isso, gente. Boa noite, Olá, Dorival. Rose. Boa O noite, Eu Dorival vou também é Dorival. ficar. palmeirense. O Dorival Eu aparece sou no encontro palmeirense. ele estava no Boa encontro de noite. espiritualidade com uma camisa. Boa noite, Rose. Com uma camisa do Palmeiras, ô Gu. Aí tinha assim, desde 1950. Eu falei, nossa, desde essa data sem Mundial. Eu acho que era, eu não sei se era a fundação, não sei o que que era, né, aquela data lá. O que que era, Aquela Dorival, aquela camisa, data? aquela camisa eu ganhei do pastor Pedro, ex-pastor da igreja, que era Uhum. palmeirense, é palmeirense também. Ele era palmeirense mesmo. Mas a data, o que que era? A Da data, fundação do a clube? data é a data do que o Palmeiras ganhou o campeonato mundial mesmo. Mas que Ah, não, muita gente fala que aí não. vocês estão de Tá vendo? brincadeira Ó? comigo, viu? Uma É, Fake camisa news? sei lá. comemorativa ainda. E vocês falam que não tem Oxe, mundial. que isso, gente? Não acredito, meu. Não acredito. Que sacanagem, hein, meu? Essa daí foi boa, hein? Piada pronta, hein, gente? É Brincadeira, da brincadeira. pronta. Tá bom. Boa É noite, isso Denise, aí. Jaque. Gente, eu vou ficar escondido um pouco, porque o meu celular está carregando e o fio é curto, eu tenho que ficar segurando na mão aqui, eu não consigo pôr ele no pedestal, tá? Mas eu tô participando aí, tá bom? Maravilha. Vamos começar então, ô Anderson? Pode ser? Vamos sim, bora. Gente querida, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom reencontrar cada um de vocês aqui para essa aula extra, essa aula. Como que a gente pode chamar isso aqui? A gente chamou, a gente deu um nome bonito lá, Anderson. Qual que era? Aula bônus. Aula Aula bônus. bônus do curso. E desde já eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês, a participação ativa no curso aí durante toda essa jornada. Desde já também dizer que para a gente foi uma grande alegria poder caminhar com vocês ao longo desse semestre também. E foi, sem dúvida nenhuma, aquilo que tem que ser, né? Uma troca, né? Sala de aula, né? Embora a gente esteja aqui no ambiente virtual, a gente tem sincronicidade aqui, né? Então é presencial virtual, né? E a gente que está dando o curso, a gente aprende tanto quanto vocês, com cada pergunta, com cada colocação, com cada comentário, com cada, enfim, reflexão que vocês fazem, né, ao longo de toda essa jornada nossa. E eu, particularmente, eu dei menos aulas esse semestre, mas a última que eu dei, aquela que a gente fez aquela dinâmica, né, de grupo, eu saí assim, falei até para os meninos, né, depois na no nosso grupo, eu saí assim muito realizado, né? Muito realizado pelo lugar que a gente chegou, pelo nível de reflexão que vocês elaboraram, né? Então assim, eu louvo a Deus mesmo por esse tempo precioso que a gente tem tido aqui às terças-feiras às 20 horas. E isso deixa a gente muito animado aí já para confabular, conspirar aquilo que vai acontecer no próximo semestre e faço, né, assim, desde já também reforço, né? Divulguem, tragam amigos, conhecidos, pessoas que possam se interessar, né? Façam a propaganda, o boca a boca do curso, né? Porque, sem dúvida, isso é muito importante. A gente aqui se propôs a fazer uma fala breve, né? Eu, o Gustavo, o Anderson, talvez o Alex chegue também, porque ele vai ter um compromisso de trabalho, talvez ele chegue um pouquinho atrasado. E depois a ideia é a gente abrir
para ouvi-los, né? Para a gente poder bater um papo, conversar sobre aquilo que foi falado. E a gente aqui, nós, né, que lecionamos o curso, a gente vai, na verdade, enfatizar e destacar alguns pontos que chamaram a nossa atenção de importância do que foi oferecido. E eu queria destacar dois pontos com vocês aqui nessa noite do que a gente pôde colher de fruto do trabalho que o Pagola desenvolve no texto dele, né? Inclusive está aqui do meu lado, né? Esse texto aqui, ó. Gente, antes, até um pouquinho antes de eu falar os dois pontos, vocês acabaram de ler nesse semestre todo o maior e principal referencial teórico sobre Jesus histórico que existe disponível. Então, é muito importante vocês terem noção dessa magnitude, né? O Pagola é um autor citado assim internacionalmente. A gente está diante de um erudito, de uma pessoa altamente qualificada para poder falar sobre Novo Testamento, especificamente sobre Jesus, né? Então, esse ponto é muito legal que vocês entendam, saibam disso, porque é um tipo de texto que o pessoal estuda em mestrado e doutorado, né? Então é esse o nível de qualificação do texto e do material com que a gente caminhou ao longo do tempo, né? Então fiquem felizes, né? Que a gente possa se alegrar por isso, né? Porque a gente conseguiu trabalhar um texto. Bom, claro que ele ajuda muito, né? Porque ele é compreensível, ele é um texto muito, muito gostoso de ler ali e ajuda a gente a preparar as aulas. Bom, os meus dois pontos que eu quero sublinhar para vocês. Primeiro deles, a questão da Bíblia. A questão da Bíblia, gente. Eu espero que tenha ficado claro e nítido para vocês o quão importante é estudar materiais de referência para a gente poder ler a Bíblia de maneira adequada. Eu imagino que vocês, depois de um curso como esse, vocês vão ali para os evangelhos ler Jesus e vocês vão ter um outro olhar, uma outra dimensão. Ricardo Quadros Gouveia, que deu a nossa aula magna algum tempo atrás, ele disse algo muito importante para a gente, né? Quem só lê a Bíblia não lê a Bíblia. A gente está lidando com um texto, a Bíblia, nosso texto sagrado, de mais de 2.000 anos, né? Assim, é tempo para chuchu de distância da gente, né? E o Pagola, com todo o exercício intelectual que ele faz, que ele propõe, de elaborar e pensar o Jesus histórico, ele nos ajuda a entender que a Bíblia não cai do céu. A Bíblia está inserida num contexto. Os textos foram escritos em um determinado tempo, com um determinado contexto social, econômico, político. E achar que a Bíblia está fora do mundo, está fora da terra, da história, né, humana, é macular o texto, é violentar o texto. Assim, é empobrecer aquilo que está escrito, né? Então, esse ponto, assim, acho que é muito importante. Eu espero, sinceramente, que tenha ficado bastante claro para vocês o quão fundamental é a gente compreender isso, né? Que a Bíblia, ela está inserida dentro de um universo. E o que o Pagola tenta fazer para a gente é apresentar esse mundo. E quanto mais a gente conhece o mundo do texto, maior a chance da gente interpretar melhor o texto e compreender aquilo que o texto está falando, né? Então, acho que esse ponto aqui é essencial porque eu acho que é o equívoco que muita gente comete, né? Ler a Bíblia sem nenhum amparo técnico, teológico, histórico, principalmente, para entender o mundo da Bíblia. Bom, segundo ponto que eu destaco aqui para a gente nessa noite, do quão importante é, né? O curso, foi o curso, é a questão do próprio Jesus. Entender Jesus historicamente, gente, é decisivo para a gente pensar a qualidade da nossa fé e da nossa espiritualidade e, consequentemente, da nossa comunidade e etc. E da nossa teologia também, como um todo, né? Então, eu acho que o curso acrescenta para a gente esmiuçar quem foi Jesus de Nazaré. O máximo que a gente consegue conhecer desse homem que vivenciou a vida aqui nessa terra.
Pela fé, a gente crê em ressurreição, pela fé, a gente crê que ele é o Cristo, pela fé, a gente crê que ele foi crucificado antes da fundação do mundo, né? Conforme diz pra gente Pedro e também apóstolo João. Entretanto, a gente nunca pode perder a dimensão de que Jesus Cristo, homem, como diz o apóstolo Paulo, né? Que Jesus Cristo é humano e ele passou por essa terra. E eu sempre destaco, sempre relembro, né, daquele filme A Cabana, porque a cabana fala do rapazinho que estava perto de Jesus ali. Ele fala assim: Olha, o pai é legal, o espírito é legal, mas eu me sinto melhor perto de você. Eu fico mais à vontade. Aí Jesus fala para ele assim: É porque eu sou gente, né? Então, gente, né? Falando agora da gente, né? Nós somos gente, nós somos humanos. Então a gente não vai entender o evangelho, a gente não vai compreender minimamente Deus se não for através da humanidade de Jesus. É a humanidade de Jesus que nos leva a conhecer o Pai. E conhecer a humanidade de Jesus nos leva para um tipo de conhecimento de Deus que não está novamente num vácuo, né? É um conhecimento de uma boa notícia que ele vem partilhar com a gente e uma boa notícia que toca a nossa dimensão humana, toca a nossa dimensão existencial, toca a nossa dimensão política, toca a nossa dimensão, né, social, toca a nossa visão de mundo, muda completamente a mente. É a metanoia, a mudança de mente. Isso só vai acontecer mesmo se a gente compreender o homem Jesus. Senão a nossa mente vai mudar para a gente ir para a espiritosfera, né? Para a gente ir para o mundo além, né? Daqui. E não vai ter impacto, né, na nossa vida, né? Muito pelo contrário, corre o risco ainda de nos alienar. Então Jesus, com todo o fascínio na biografia dele, ele nos conduz aí para essa aventura de conhecer Deus, né? Então o Pagola acho que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então, esses são os meus dois pontos, né? A questão de revisitar a Bíblia e a questão da pessoa humana de Jesus, quão isso é importante. E eu passo a palavra para o Gu, para dar a contribuição dele. Obrigado, André. Acho que antes de mais nada, antes de fazer os meus apontamentos, né, e as minhas impressões do nosso curso, gostaria de agradecer a todos e a todas as participantes desse curso, agradecer a cada irmão, cada irmã que pôde compartilhar desse momento tão rico que nós tivemos. E por mais que tenha sido poucos encontros que nós tivemos juntos, saibam que eu aprendi muito com vocês, com a reflexão de vocês, como o pastor André disse, com a interação de vocês também, que é algo muito rico, né? Essa troca que nós temos nesse, mesmo que online, né? Agradecer também ao pastor André, ao Anderson, que planejaram esse curso e nos proporcionaram uma indicação de leitura tão rica como essa do Pagola, onde eu considero ter sido uma oportunidade tão preciosa de nos aproximarmos de Jesus homem, do Jesus plenamente humano. Eu até comentei com o pessoal durante uma das aulas, eu não sei se alguém vai se lembrar, que no seminário eu lembro claramente o dia que um aluno quis ouvir do professor sobre essa temática do Jesus histórico, pediu ali simples ali, na sua humildade, indicações de leitura do Jesus histórico, e eu lembro assim claramente a resposta. Eu lembro que foi um enfático e exclamativo, esquece isso, né? Isso é coisa de liberal, isso é muito perigoso. O que nós precisamos saber de Jesus está nas Escrituras. E eu confesso que na época eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia por quê e tudo mais, estava no começo ali da minha caminhada na teologia. Mas como hoje, após ler o Pagola, né, e como o pastor André ele bem citou o professor Ricardo Quadros Gouveia, né, eu repito aqui, quem só lê a Bíblia não lê a Bíblia. Eu entendo que é justamente isso que o Pagola consegue fazer com tanta sensibilidade. Ele nos apresenta a importância de nós, o porquê nós devemos estudar esse Jesus humano, esse Jesus que foi vizinho de alguém,
E o Pagola ali, com tanta minuciosidade, ele reconstrói o contexto de trabalho, o contexto cultural, o ambiente econômico, o ambiente religioso, o ambiente ali cultural da época. E quando nós começamos a compreender esse mundo em que Jesus viveu, acaba nos permitindo perceber, e não só perceber, mas também absorver muito melhor a mensagem de Jesus. Durante muito tempo, e eu acho que isso se aplica até nos nossos dias, né? O foco das igrejas, igreja que não o corpo de Cristo, mas sim os denominacionalismos em geral, é sempre enfatizar o lado divino de Jesus. Jesus o Messias, Jesus o Filho do Homem, Jesus o Senhor. E isso ok, né? Isso eu acredito que já está bem calcificado na nossa mente. Só que se mesmo Jesus Deus, que nós acreditamos e cremos e, e devotamos a Ele, né? Se é que essa palavra existe, a nossa fé, ele tinha uma natureza humana. Ele viveu como nós. Ele comeu como nós. Ele ficou doente como nós. Ele se alegrou, ele se entristeceu como nós, ele trabalhou como nós. E eu disse isso em alguns dos nossos encontros aqui, né? Ele foi vizinho de alguém, cara. Jesus, ele foi cunhado de alguém. O ápice é Jesus precisou do leite materno para sobreviver. Isso, de certa forma, a gente abordando assim, numa perspectiva mais simplista, parece tranquilo. Mas quando a gente olha para a mentalidade judaica da época, era algo escandaloso. Um Deus que se fez homem, um Deus que se tornou bebê, vulnerável, um Deus que teve que aprender a andar. E talvez isso até justifique, né? Porque nós não falemos desse lado da natureza de Jesus. Porque é um Deus que tem um lado fraco? Será que é isso? Um Deus que precisa comer para sobreviver? E ninguém quer saber desse Deus. Porque o que as pessoas querem é um Deus triunfalista, né? Um Deus que é vencedor de batalhas, um Deus que está preso em uma mentalidade bélica. Só que o Pagola vem ali com a sua didática, acho que assim, maravilhosa a maneira como ele consegue transmitir essa humanidade de Jesus, e ele mostra que esse Deus aparece como uma criança, como todas as outras, onde ele vive no meio de um povoado, esse Deus ele chora, ele sente fome, ele dorme. E eu penso, sei lá, na minha opinião, que entender isso faz com que a mensagem tenha muito mais força e tenha muito mais sentido, porque quando Jesus ele começa ali a sua missão, né, de anunciar o reino de Deus, ele não está sendo um coach, ele não está sendo alguém que fala da boca para fora, porque ele fala da própria vida, ele fala daquilo que ele viveu, ele fala a partir das suas experiências concretas, ele fala a partir da sua própria pele. Então, essa fusão entre biografia de Jesus, do Jesus humano, do Jesus histórico, e a mensagem que esse Deus homem ele começa a proclamar, e quando nós entendemos isso e conseguimos fazer essa junção, isso dá um peso e tanto para os seus ensinamentos. E olhar agora, né, depois desse curso, depois desse tempo que nós tivemos juntos, depois dessa leitura do Pagola, né, olhar para esse Jesus de Nazaré, não o Jesus Cristo da fé, mas o Jesus que veio lá do povoado de Nazaré, né, sob essa ótica do Deus humano que nasceu e cresceu em um cotidiano simples, sem palcos, sem holofotes, acredito que nos ajuda a perceber algo crucial, né, que o Jesus histórico, o Jesus homem, o lado humano de Jesus, não diminui o Cristo da fé, não é nocivo como muitas pessoas pensam, né? O Jesus homem, ele não deixa de ser o Cristo Salvador. Muito, muito, muito pelo contrário. Ele torna o mais próximo, mais real e talvez até mais encarnado, né? A encarnação começa a fazer mais sentido.
Então eu olho para o texto do Pagola e agora no término do nosso curso eu penso, esse cara ele cumpriu a missão dele com excelência, né? O Pagola escrevendo e a didática que ele usa, porque ele nos convida justamente a contemplar esse Jesus humano tão de perto e faz com que nós entendamos que aquele carpinteiro de Nazaré, né, o artesão de Nazaré, o filho de Maria, o homem ah, simples, o homem do povo simples, ele é também o Cristo vivo que venceu a morte e ainda se revela como Salvador da humanidade. E, bom, para passar para o Anderson, e a minha oração, acho que ao término desse curso é que essa simplicidade do Jesus humano, do Jesus de Nazaré, que nos, que nos transforme diariamente e nos faça enxergar com mais profundidade e com muito mais verdade o Cristo da fé também. Eu acho que é isso. Anderson, por favor. Amém, Lula. Vou nessa com você também. Perfeito. Primeiro, agradecer a todo mundo. Tá dando para ouvir? Tá bom? Mais ou menos? Boa. Então, primeiro, agradecer a todo mundo a parceria dessa caminhada junto. Falei para vocês, acho que na última aula, na penúltima, que não seria possível esse curso sem vocês. Então, o fato de vocês estarem acompanhando a gente, o fato de vocês estarem participando, estarem junto, é essencial, né? A cada aula que a gente prepara, a cada conversa que a gente tem, a cada reunião, para a gente decidir como é que vai ser, como é que a gente vai fazer, a gente está pensando em estar espalhando isso que a gente acredita para vocês, né? Então, é muito bom ter a companhia de gente que nem vocês, gente que estuda, gente que está atrás, gente disposta. Então, assim, é uma alegria maravilhosa. O André dividiu a aula da semana retrasada com a gente, e para mim foi encantador. Depois eu assisti, também adorei. O que que isso faz? Qual que é essa resposta para os nossos corações? É que parece que a caminhada é essa mesmo, né? A gente está no caminho certo, né? Onde a gente tem conversado, a gente tem falado e a gente tem tentado mostrar um Deus perto. E o texto do Pagola traz isso para a gente, né? Então, um Deus que sofre se identifica com a gente que sofre. É um Deus que nem sempre parece que é dono da certeza, é um Deus mais perto da gente. Então, eu queria muito, 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 muito agradecer vocês. E queria destacar, né, tanto o André quanto o Gustavo falaram bastante do Jesus histórico. E eu estou com o Gustavo, não faz muito tempo que eu saí do seminário, e não tive aulas como essa, né, apesar de ter tido professores maravilhosos, né, tive um professor de sistemática bom também, né, enfim, né, mas foi muito, foi muito bom, mas a gente Comigo passou teve aqui longe. Jesus histórico um pouquinho, hein? Tá lá, tá vendo? Mas não é simples, né? Na verdade, a abordagem tem que ser uma abordagem muito boa, porque depende da sala de aula, a gente pode quebrar a fé das pessoas que creem realmente nesse Jesus da fé somente, né? Um Jesus do poder, um Jesus da força, um Jesus que faz os milagres, né? A busca pelos milagres de Jesus, e um Jesus sem milagre, um Jesus mais perto da gente, um Jesus que conversa, um Jesus que sofre, um Jesus que está dentro da Maria, não é um Jesus simples da gente aceitar, né? Porque a tradição e as nossas bagagens nos aponta sempre para o Cristo ressurreto. Então, caminhar com o Pagola, todos esses meses, né, esse semestre todo, faz a gente estar mais perto, caminhar mais perto, sofrer mais, mas entender que o sofrimento faz parte da jornada, né? Estar junto com Jesus orando, pedindo para que o cálice seja afastado, né? Mas entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, um pouco disso, eu queria destacar para vocês algumas aulas assim que eu tive que eu fiquei encantado. A metodologia de Jesus, né, as parábolas, como é que ele falava com as pessoas, aquilo me encanta quando o Pagola traz para nós. Como é que ele traz as histórias, né, histórias provocativas, poéticas, subversivas,
carregadas de esperança e coisas do cotidiano. Como é que ele traz o fermento, a luz? Como é que ele conta histórias sobre pessoas caminhando, sobre várias coisas que faziam parte daquele momento para as pessoas. E como é que ele inclui todo mundo? Como é que ele inclui a criança como centro do reino de Deus? Como é que ele coloca as mulheres nas histórias dele? E as pessoas ficam encantadas, né? A minha aula favorita que eu dei foi Amigo de Mulheres. Aquela aula realmente é, mudou. Eu gosto muito do tema, acho o tema fantástico, e essa aula eu ganhei de presente, né? Cobri o André, mas entender, e talvez sempre que eu passo pelo texto, ele fala comigo novamente, relendo um pouco, né, sobre alguns apontamentos que eu grifei no livro, fala sobre a mulher samaritana e como foi importante para mim reler aquilo, porque a mulher que tinha 5 maridos e para mim eu olhava aquela, não sei se eu talvez tenha passado batido e talvez para vocês seja mais simples, tenham visto dessa forma, mas o repúdio nunca podia ter sido dado pela mulher. Então, todas as vezes que ela perdeu o marido, não é porque ela não quis o marido, não é porque ela não queria mais casar. O repúdio não poderia ser dado por ela. Ela não poderia se separar, ela não tem essa autonomia. Então, todos os maridos que ela não teve, né, ou que a abandonaram ela por algum motivo. Né? Então, Jesus se encontra com uma mulher que foi abandonada várias vezes, né? E isso para mim assim é encantador. Como é que ele conversa com ela? Como é que ele caminha? O quanto as mulheres tinham a perder, né, caminhando com Jesus. Essa aula foi para mim foi edificante, né? Poder olhar e aí, por exemplo, também tem a questão de como é que os homens fogem no último dia, enquanto Jesus é crucificado, as mulheres caminham ainda com Jesus, né? Então, para mim, aquilo também foi marcado, né, na minha cabeça como é que era isso. E um outro ponto, que eu acho que o Pagola deixa claro para a gente, e aí eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar até sobre, como eu estava falando com a Marise no começo, sobre os sonhos. Para a gente poder entender Jesus, a gente precisa entender o sonho de reino de Deus. Então, o sonho de reino de Deus, ou como Jesus fala desse reino de Deus, é um jeito que move as coisas. É um reino do aqui e agora, como a gente colocou no convite lá, mas que se derrama para sempre. O reino de Deus, ele começa a transformar a gente a partir do momento que a gente entendeu. A partir do momento que Jesus começa a falar conosco, é necessário que a gente mude. É necessário que a gente passe a ler a Bíblia entendendo que aquela palavra dita lá atrás, ela precisa fazer eco nos nossos corações agora. Então, o Pagola deixa isso muito claro, muito, 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 muito claro. Jesus não veio trazer uma nova instituição, doutrinas, um jeito certo de falar, um jeito certo de caminhar. Ele não veio, não é essa a proposta. O reino de Deus é uma mudança interna, entendeu? Que parte de nós. Você vê isso nele, esse crescimento dele em sabedoria, né? Esse crescimento dele em graça. Isso é muito claro quando o Pagola está passando com a gente esse cuidado, colocando de novo a criança, o fraco, né? Fraco no centro do reino de Deus. Ele coloca a criança no reino de Deus, talvez simbolizando exatamente essa fraqueza. O mais fraco entre os mais fracos. Aqueles que não serviam para nada a princípio. Mas, e aí, de novo, se fosse mulher, pior ainda. Mas para a gente poder pensar isso, reverberar na nossa cabeça, né? Como é que a gente entende a Jesus sem a gente entender essa proposta de reino de Deus? Né? Um reino que muda a nossa vida a partir de onde a gente está. Isso não é só para a comunidade, entende? O que a gente caminha na comunidade, na terça-feira, conversando aqui, isso precisa reverberar na segunda. Isso precisa acontecer conosco em casa, com o marido, com a esposa, com o pai. Então, essa coisa também da gente poder caminhar com Jesus histórico e tentar olhar, né, a partir do ombro dele, desse irmão, amigo, cunhado, vizinho, como disse o Lu, é a gente poder entender o sonho de reino de Deus dele. Essa proposta que para muitos é utópica, mas eu acredito que, em partes, a gente revela esse reino de Deus, né? Não na sua plenitude, mas quando a gente estica a mão, quando a gente dá um abraço, um sorriso, quando a gente partilha uma palavra, quando a gente divide uma oração, quando a gente está atento a olhar o outro do lado, um olhar que vê.
Eu acho que isso são fagulhas do reino de Deus que está entre nós. Então, eu acho que essa leitura para mim foi edificante, foi nova, e espero que para vocês também tenha sido algo muito bom, né? Então, eu fico por aqui, queria ouvir vocês, fiquem à vontade, tá bom? De novo, estou muito feliz de estar aqui, de poder até concluir essa aula. Não sei se o Alex está por aqui, não sei se ele já entrou, mas fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo de estar acompanhando a gente nessa jornada aí, nessa caminhada. Muito bom estar. Um por vez, tá? Eu Bom, anotei, eu vou falar rapidinho, tá, gente? pode falar, Roberto. Para eu poder me liberar aqui, que amanhã eu tenho duas provas e eu não vou terminar cedo hoje aqui nesse trabalho doido que eu arranjei. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu acho que todas as aulas que eu assisti, toda vez eu falava assim mesmo, gente, essa aula foi a que eu mais gostei. A primeira aula que foi com, como que chama a primeira aula, eu lembro que ele tava com a camiseta do Breaking Bad, esqueci o nome dele. É o Aquela Edson Edson? aula já foi, Nunes? É o Edson isso que é o Nunes que a aula, foi, né? isso, acho Ah, que o foi, Edson. O Edson. é. E assim, eu assisti essa aula duas vezes, pastor, porque assim, foi um boom na minha cabeça. Eu já falei aqui, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes, eu vim de uma igreja muito fundamentalista, e eu sempre li a Bíblia, e eu sempre questionava algumas coisas, e eu me sentia muito. Eu fico até um pouco emocionada. Eu me senti impura por questionar aquilo. Então, por exemplo, eu tenho até alguns exemplos aqui. Então, quando teve. Por que que Moisés. Eu tô dando um exemplo no geral, tá, gente? Nas minhas dúvidas. Por que que Moisés falou que era um homem tão manso e ele mandou deixar pegar 32 mil virgens lá? Ou aquele do. Daquele caso, né? Parece linha direta, né? Da minha época, né? Da época de vocês. Mas assim, daquele sacerdote que deixou a concubina dele, né, ser morta, sobre o pai que deu a própria filha, né, sabe assim, para ele Jetifé, acho que Jetefé, acho que é isso. Eu tô um pouco nervosa aqui, gente. Mas que ele deu a filha dele para ele falou: se eu ganhar essa guerra, a primeira pessoa que eu ver aqui, eu vou entregar minha filha. E eu ficava pensando, cara, eu amo minha filha de um jeito que eu não, sabe? Eu sei que ele não falou que ia ser a filha dele. Ele falou que a primeira pessoa que aparecesse seria a pessoa que ele daria como oferta, alguma coisa assim, não tô lembrando. E aí eu ficava pensando em tudo aquilo, em cada aula, em cada palavra assim que eu tenho aprendido com vocês. Eu tô na IBQ desde abril. Para mim tem sido eu fico emocionada, mas é como se eu tivesse conhecendo Jesus agora. Eu me sinto no primeiro amor, porque assim é tudo novo para mim. Eu peguei tudo que eu aprendi agora, né? O que eu aprendi lá atrás, eu filtro e eu já passei por uma fase desses 2 últimos anos de muita. Tipo, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu perguntei pro Anderson, eu falei, Anderson, a gente é o quê agora, né? Porque eu vou fazer parte da Clube da IBQ, né? Eu falei, a gente é o quê? A gente é calvinista, a gente é arminiano, ele falou que a gente não é nada, a gente vive aqui, a gente vê a palavra de Deus. E aí eu fui entendendo nas aulas do semestre passado, dessas aulas, que tudo que está escrito lá, talvez como o pastor falou, numa palavra que ele disse que ele fazia assim, eu não sei por quê. Uma palavra que você trouxe, pastor, você fala, por que isso aconteceu? Não sei. Porque a gente eu aprendi um evangelho muito triunfalista, sabe? Que a gente só tinha vitórias. Então, eu acho que de tudo que eu aprendi, a minha cabeça ainda tá mudando. Às vezes tem aula que eu assisto 2 vezes, 3 vezes. Mas de todas as aulas que eu assisti, a última
A melhor para mim foi das mulheres, porque que eu aprendi sobre Jesus de uma forma muito diferente, de como que é ser uma mulher submissa, como que é ser uma mulher conforme a vontade de Deus. Então, eu acho que essa aula, para mim, da mulher samaritana, foi a que mais me chocou dos conhecimentos do que o Anderson passou pra gente, assim, sabe? Assim, ele foi muito até sensível, foi uma aula muito legal de um mundo que a gente acredita que ainda tem tanta coisa para melhorar na questão das mulheres. E eu acho que essa aula e a primeira aula foram as aulas que mais me deixaram, sei lá, não sei, tô encantada com. Eu queria poder falar para todo mundo. Na verdade, eu falo para todo mundo, gente, vem fazer aula comigo. Olha o que eu aprendi hoje e olha que, sabe, eu fico falando para todo mundo o que eu aprendi. Eu queria poder que todos os meus amigos aprendessem tudo que eu aprendi nesses últimos meses com vocês. Gente, obrigado, tá? Obrigada, Anderson, obrigada, Alex, obrigada, Gustavo, obrigada, Pastor, porque eu sei que vocês dão o tempo que vocês poderiam estar com a família de vocês, mas vocês estão aqui nos servindo. Então, obrigada. Em palavras, né? Não sei nem o que falar, de verdade, assim, É. tô encantado, tá vendo? Tô aqui emocionado desse lado aqui, porque é muito bom imaginar, pelo menos pra mim, que delícia ouvir isso, assim, entender realmente a gente saber que a gente tá no caminho certo. Caiu até um cisco aqui no meu olho, aqui assim, não sei. Eu quero agradecer também. Amei a aula, já sou crente já de velha, já de anos, né? Mas assim, eu nunca senti Jesus assim tão perto, como humano, como a gente, sabe? Porque para mim ele era uma pessoa que julgava, uma pessoa que condenava, que Deus era assim para mim. Mas eu aprendi assim, a humanidade de Jesus tocou muito a minha vida, porque ele foi assim maltratado, ele foi mal interpretado, né? Mal entendido, e ele tudo, tudo que ele sentiu, tudo que jogaram sobre ele acolheu as pessoas que eram assim. Acolheu os maltratados, que não eram entendidos, os pobres, né? Acolheu aqueles que não tinham importância para muita gente, que eram excluídos, né? Isso aí a gente viu na vida de Jesus. E eu também aprendi muito, assim, eu gosto de fazer o bem, gosto de fazer mesmo, mas eu aprendi que, assim, que às vezes eu pensava assim, mas é tão pouco que eu faço, não é? Como que vai ajudar o mundo isso? Mas eu aprendi que se o pouco que você faz de coração, procura fazer cada vez mais, juntando com o dos outros que a gente nem vê que está fazendo, pode virar ter bastante, né? Pode ser muito. Então, é muito importante isso, é muito mesmo. Olha, combater o preconceito, a gente tem que combater, a gente tem que falar, não tem vergonha de falar quando a gente vê alguma coisa, alguém tendo preconceito, a gente tem que falar na hora ali, né? Cada pequena ação, a gente tem que comentar. Então, tanta coisa que a gente pode fazer uma doação mínima que pode, a gente pode começar a fazer o que a gente tem, doar o que a gente pode, o que a gente tem, muitas vezes tirar até do que a gente está usando para dar. Então, eu achei que isso foi muito importante mesmo. E assim, eu há uns anos atrás, faz uns 15 anos, mais de 15 anos até, eu li um livro, não sei se alguém já leu, chama Contador de História. Não, é muito legal o Contador de História. Ele leu? Não é legal, Jaque? Meu, amei. E através daquele livro, eu mudei muito a minha vida, sabe? O livro contava a história de uma pessoa chamada Roberto Carlos Ramos. É um livro assim, quem assiste não tem como não se emocionar e não tem como mudar a vida da pessoa quando a pessoa assiste esse livro. É um livro de uma criança que estava na FEBEM. Eu não vou contar a história, porque tem até no YouTube. Mas eu tenho o DVD dele, porque eu comprei o DVD para mostrar para as pessoas que ajudavam eu a cuidar das crianças lá na igreja.
né, no ministério lá. E um dia eu convidei todos os pastores, a gente chamava pastor porque ele pastoreava um pequeno grupo, né? E para assistir esse filme, cada um falou alguma coisa sobre esse filme, mas é 100%. E a partir desse filme, eu comecei a contar uma história numa escola chamada Didita Cardoso, lá em Carapicuíba. Eu senti o desejo de contar. Eu tinha uma colega que tinha um filho e ela falou assim, nossa, é tão problemático que as crianças, falando das crianças, e parece que eles assim não têm atenção em casa, não sei o quê. E eu assisti esse filme, eu senti o desejo. Eu falei, eu vou lá. O máximo que a diretora vai fazer é me falar, não, ninguém te quer aqui, né? E eu fui. Isso há uns 15 anos mesmo. E eu comecei a contar a história. Não falava de religião, não podia falar de religião, não contar nada de história assim de religião, mas eu queria contar historinhas para as crianças, principalmente essa idade que estava dando tendo mais problema. E a diretora falou assim: nossa, vem sim, uma vez por semana, era na quinta-feira que eu ia. Então eu tinha 15 minutos para contar a história. Eles tomavam lanche, ela mandava tudo eles numa sala, eu contava a história. Mas tinha uma pessoa lá que não gostava de mim, não sei por quê, não foi com a minha cara. Toda vez que eu estava lá, ela me maltratava. E no fim, eu acabei tendo que sair de lá. Mas isso foi muito importante para mim. E as crianças amavam. Quando eu chegava, eu já corria para a sala, sem ninguém chamar, eu já ia para lá. Mas essa pessoa que me atendia lá, quando eu apertava a campanha, falava: você quer, o que que você quer? Eu falei assim: eu vim contar a história, eu já conversei com a diretora. Então, assim, ela não me entendeu. Mas foi muito bom para mim. E não sei, eu contei histórias e isso foi muito importante. E isso também é bom, sabe? E fazer essas coisas, você participar de ONGs, né? Ser voluntária, isso é muito importante. É tanta coisa que a gente pode fazer que não cabe dentro da gente. São muitas coisas. Poucas coisas você pode ajudar, coisas simples. E pode abençoar as pessoas com isso, né? É isso aí. Mas eu amei, eu agradeço a cada professor, eu aprendi muito, né, com as lições. Eu acho que eu perdi, não sei se eu perdi, acho que foi uma terça só que eu perdi, e que realmente teve por problemas mesmo, mas eu amei, amei, nossa, eu super indico, fiz propaganda, mas é isso aí. Obrigado, gente, foi muito bom, aprendi muito, pode ter certeza que a minha bagagem aumentou demais. Muito bom, Mar. Muito feliz em saber, né, que toda assim a sua caminhada de fé, né, e essa disposição para poder aprender, né, para poder revisitar, para poder repensar, né? Puxa vida, maravilhoso. Rê, É muito, Oi, né? gente. Tudo bem? Pode falar, ô Anderson, já falo. Manda aí, manda. Não, não, é isso. É agradecer, né, de novo, uma lição sobre Reino de Deus, né? Que vai além do culto, do clero, do domingo e do templo. Né? Mas é muito bonito. Obrigado. Manda aí. Gente, todo mundo sabe que eu sou nova aqui, né? Então, às vezes, o que eu percebo é que o que buga a cabeça de um, para mim, às vezes é muito natural. E eu amei o curso porque me faz saber que eu estou no lugar certo. Que o que eu pensava sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, é exatamente o que vocês pensam. Então, não estou num lugar maluco, não estou num lugar de gente doida, mas de gente que está procurando realmente alcançar o reino de Deus, ajudar o próximo, ter um propósito na sua vida que não seja além da sua própria vida. E o curso me trouxe isso. Então, hoje eu percebo que, pegando um pouco do gancho da Marise, que às vezes a gente acha que é pouco que a gente faz, mas onde a gente está, a gente consegue estender esse reino, sabe? O lugar que a gente está, o nosso trabalho, a nossa casa, o círculo de amizade que a gente tem, é, a gente conseguir colocar em prática 1% do que é esse Jesus, a gente muda a vida das pessoas, o dia das pessoas, o humor das pessoas. E o curso me trouxe muito essa ideia do Jesus que eu tinha, que era um homem que viveu na Terra, que não era um Deus que estava longe, inacessível, inalcançável,
E eu gostei muito do curso, os professores são maravilhosos. Anderson, a aula sobre as mulheres foi incrível. Para mim, foi a melhor aula, assim, do curso. Porque eu, como mulher, às vezes eu me sentia ofendida pelas coisas que eu via. E lia na Bíblia e as pessoas me falavam. Eu falava, gente, não é possível. Isso não é o que eu acho que é de Jesus. E será que sou eu que penso que é errado? E essa aula foi, assim, luz. Foi maravilhosa, Anderson. Gente, muito obrigada. E queria destacar, hein? Olha só quantas mulheres a gente tem aqui, hein? Acho que de homem fazendo o curso, acho que é só o Dorival. Acho que Só é o só o Dorival. Dorival e o João, né? Que era de outra igreja, né? E o Paulo É, também. E isso. o O Paulo. Paulo também é. Mas. Ah, minhas irmãs, vocês Isso são que foi. maravilhosas. Gente, eu só quero agradecer. Só tenho a agradecer, né, a todo mundo. Eu e a Rose, o Anderson, o Gustavo, o pastor, o Alex, que não está por aqui, que realmente também tenho aprendido bastante com todos vocês a respeito da humanidade de Jesus. Muito importante, muito gostoso, inclusive, aprender juntos, né? E só queria lamentar que são poucas pessoas que estão aproveitando, né? Podia ter muito mais gente participando, mas infelizmente temos poucas pessoas, né? Quem sabe a gente consegue, no próximo curso, convencer mais pessoas a participarem, né? E juntar mais ideias, juntar mais participações, que seria muito bom, seria muito interessante. Mas, de qualquer forma, fica aqui o nosso agradecimento, tá? Valeu, Dorival. É verdade, isso aí que o Dorival fala é uma coisa que também. Assim, né? Tem que olhar o lado cheio do copo, né? É que a gente tava num contexto que tinha três, quatro gatos pingados, né? Com todo respeito aos irmãos e às irmãs, né? No presencial lá na igreja, né? Mas agora temos aqui só nessa aqui, ó, tirando nós três, né? A gente tá falando de 12 pessoas, né? É um número expressivo. Mas sem dúvida nenhuma, gente, assim, é pouco, viu? É pouco pela Pouco, qualidade, é pouco pela dedicação dos professores, né? É pouco, puxa, para tudo que a gente pode se alimentar, né? Então, a gente vai tentar caprichar ainda mais aí no marketing, na comunicação no próximo semestre, mas nunca se esqueçam, não subestimem o boca a boca, né? Continuem divulgando, falando, e se cada um de nós aqui trouxer um, né? E independente se você é da IBQ ou não, né? Vem com a gente aí pra gente poder caminhar junto aqui, que acho que tem mais gente que precisa se libertar. Eu tô ouvindo as falas de vocês, eu tô lembrando sempre dessa palavra. Como é libertador, né? Tudo isso que a gente tá tendo acesso, né? Então, tem mais gente que precisa disso, com certeza. verdade. Se a gente encontrar alguém que faz vídeo, sabe, André? Marketing, de repente se a gente conseguir achar no meio, né? Pode ajudar a Vai com gente assim, divulgação, né, Anderson? Faz na divulgação, né? Pastora, A gente podia fazer assim, ó, pastora, é brincadeira, tá? Fazer, tipo, pegar uma parte que seja meio polêmica, e a gente tá lá no final do culto, aí fala, ai, vocês viram isso aqui? Aí, tipo, aguça a curiosidade da pessoa, aí fala, não, tá lá na aula, você precisa ir lá ver. Tipo, uma coisa, um marketing meio polêmico, pastor, mas é zoeira. Ah, É, às vezes funciona, né? Às vezes funciona, às vezes pode dar certo. Mas posso acho que falar? vale, né? Uma sugestão, depois eu vou conversar com o pessoal da comunicação, né? A Rê tá por aqui, que é da equipe, Tô. né? Colher depoimentos, né? Talvez, né? Com o celular assim na vertical, né? Coisa de 30 segundinhos, 40, né? A gente pode, quem sabe, usar isso, né? Pra divulgar, né? Sem dúvida nenhuma. Posso falar? Pode, Jaque, a palavra é sua. já. André, eu não sei se vocês têm como medir quem acessa as aulas gravadas, porque tem uma galera que eu trouxe, Denise está aí, né? Mas eu Uhum. trouxe uma galera de um outro grupo de estudos que eles estão acompanhando as gravadas, não estão online. Lógico que eu provoco, eu falo assim, gente, eu faltei algumas aulas, infelizmente, e aí quando eu vejo a gravação eu fico nervosa, porque eu falo, por que eu não estava lá? Porque online
é indescritível, é melhor ainda, mas tem muita gente acompanhando essas aulas, e eu sou uma pessoa que eu sou chata, a Denise sabe. Eu saio multiplicando, eu pego as aulas e começo a jogar nos grupos, de um grupo para o outro, de outro grupo, assim, não é possível que alguém não vai ver isso, não vai ver, não é possível, tem que compartilhar. E o meu testemunho, bom, eu sou muito feliz com essas aulas, a outra já foi assim, eu sou muito grata a Deus, a IBQ, porque a qualidade das aulas é incrível, e eu não sei nomear qual a aula melhor, porque desde a aula magna eu falei assim, meu Deus, o que vai ser isso, né? E superou todas as expectativas. Esse garoto aí, que eu chamo de garoto, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, o Gustavo, meu Deus. Ele deu a aula aí que, olha, meu Deus, a aula das parábolas, que coisa maravilhosa. Anderson sem palavras, Alex. Nós tivemos momentos de oração aqui, um preocupado com o outro, que eu acho muito importante. Então, assim, e eu ouvindo, né, estava na igreja, na minha igreja, e o pastor falando sobre Tiago, né, e uma hora que ele fala assim que eu vejo você, André, né, o Anderson, querendo estar próximo da sua comunidade falando, e um pastor na minha igreja falando que é melhor ficar calado, que a gente peca por falar demais, por questionar demais. Um texto tão lindo de Tiago, e ele usando essas palavras, e eu só lembrando das aulas aqui, sabe? E é um pastor que, para mim, ele é novo na igreja, é uma incógnita, muito jovem. Eu vi ele fazendo lá na IBAB Apocalipse, então me deu uma animada, assim, me deu um ânimo. Eu não sei se eu que não entendo ele, porque ele é controverso no que ele fala. Ele fala uma coisa, mas é um cara que vive estudando, vive lendo, mas ele fala para a gente que a gente não precisa, que a Bíblia que a Bíblia já fala por si próprio, que é uma exposição da palavra, que não precisa ser interpretada. E aí as aulas vêm assim como assim, gente, como é que pode? Quer dizer, só ele pode aprender, só ele pode estudar, só ele, né? É só para ele, a gente não precisa. Então, é uma coisa muito maluca. Então, eu falo, como é importante a gente estudar, se unir. Olha, se eu morasse do lado dessa igreja, pena que eu moro tão longe, mas eu acho que não existe distância para a gente se movimentar, e eu vou nessa igreja porque é apaixonante. Eu quero ficar perto de gente que quer, assim, ó, que gosta de ouvir, gosta de falar. Um pastor que sorri quando a gente fala, mesmo que a gente fale um monte de besteira. Eu cansei de falar um monte de besteira pro Anderson, o Anderson que coitado do Anderson, tem uma paciência comigo, mas ouve, corrige, sabe? Tem um ouvido para ouvir a gente, os irmãos têm paciência com a gente, sabe? E, e um pastor que fala para a gente se calar, que a gente perde a oportunidade de ficar calado. É triste, né? É bem triste. Assim, um culto de domingo, assim. Eu falei assim, gente, eu estraguei meu domingo, mas depois eu levo que não, né? Eu estive na IBAB, lá na apresentação de toda aquela coisa linda, campanha de Natal, tudo. Então, fiquei lá, e aí eu vou, né, na minha igreja, à noite, o culto de domingo, para escutar isso. Assim, mas depois eu fiquei um pouco triste, depois eu falei assim, não, obrigada, Senhor, porque agora eu consigo perceber. Então, porque antes a gente não percebe, então é legal. Eu vou estar ali incomodando mesmo, vou ali do jeito que dá, a igreja, eu não posso aceitar que uma igreja que eu atravesso a rua, eu estou lá, eu não vou conseguir aprender nada, vou aprender que tem coisas que tá errada. E que eu vou aprender que um pastor que é espertinho pra caramba, que só ele quer aprender, só ele quer estudar, só ele, mas os fiéis dele não, que se aprender demais, né, começa a incomodar, começa a questionar. Mas eu dou glória a Deus porque tem um André, porque tem um Gustavo, tem um Anderson, e tem irmãos que querem estudar, que querem compartilhar, que tem uma Roberta maravilhosa, tantas irmãs que eu não conheço pessoalmente, mas fico muito feliz de saber que vocês existem, oro por vocês e muito obrigada.
Muito obrigada. E todos os cursos que vocês tiverem, eu saio multiplicando para todo mundo. E eu sou chata, hein? Ó, já se inscreveu, já fez, já fez, já fez. Então, só de ver a Denise aqui, tem a Lu Castro também, e tem outras pessoas que eu sei que estão vendo as gravadas, e se não tiver, eu vou pegar no pé. Porque aí eu fico comentando, mas você viu aquela aula? Você viu? Nossa, menina, não vi então, mas não viu, como é que eu vou conversar com você? Então não quero conversar. É assim, obrigada, viu? Ô, Jaque, só Jaque, para te atualizar, fui consultar opa, aqui, tem vídeo lá com 80, com 40, mas acho que a média, assim, mais ou menos, deve estar nos 35, 40. Então é bastante gente que tá assistindo. Jaque, obrigado, tá? Deus te abençoe. Essa coragem de ter um coração aberto para entender que não é só a Bíblia, que a gente precisa sim de um livro. Que oportunidade de livro, gente. Eu já falei para o Anderson milhões de vezes, enquanto eu não tivesse esse livro na mão, ganhei um outro livro do Pagola, de tanto que eu falei do Pagola, que eu ganhei um livro dele, mas não é esse que a gente estudou, porque é um livro que tem que estar ali do lado da gente. É. Né? É impressionante, é uma coisa assim maravilhosa. Quantos ensinamentos. Já que a gente espera uma visita sua, tá bom? Você e da sua pequena, tá bom? Tá? Convida ela para mim, tá bom? Sim, Por favor. ela é Não? um caso à parte. Ela é um caso à parte. É Maravilha. muita Mas manda luta, para mim viu? o contato dela. Fala que eu chamei ela. Ela é muito gente boa. Às vezes do outro é mais fácil que você, tá bom? Aí Anderson, eu a mando um situação áudio para ela vir. Convite. da casa ela está Convite. querendo mais. Então Vamos tá ver, tá difícil. bom? Vamos orar. Tamo junto, tá bom? Obrigado por tudo, Jaque. Quem mais? Posso? Pode sim, Gi. Bom, pegando o gancho aí, é agradecimento mesmo, né? Primeiro pelas pessoas, porque, embora seja um assunto sério, falar da vida de alguém, que não é qualquer alguém, é Jesus, né? Mas falar com pessoas que têm uma simplicidade e que enxergam da mesma forma, né? É muito gratificante. E às vezes tem coisas que me incomodam muito. Não sei o que a Jaque está fazendo nessa igreja, mas meu Deus do céu. Ano novo, vida nova. Desculpa, eu já saí de igreja por conta dessas situações. Mas assim, ano novo, vida nova, igreja nova, Jaque. Fica aí, hashtag IBQ, né? E, e eu acho que aprender mais de Jesus nos deixa realmente livre, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Que a gente pode ser livre através da palavra, através dos ensinamentos, e eu acho que as pessoas certas, elas agregam na nossa vida de uma forma tão natural quanto fazemos parte de um corpo, mesmo estando distante, mesmo às vezes não ter nem tido a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Mas saber que em momentos que já é o segundo semestre de curso e que a gente já compartilhou tantas coisas boas, mas também compartilhamos tantas situações, como foi o caso do Vitor, que a mãe ficou completamente grata, sem nem conhecer, vocês oraram, apresentaram, né, o pequeno Vitor diante do Senhor. E é isso que a Bíblia nos faz, né? Nos aproxima. Esse tipo de curso, mesmo cada um nas suas extremidades aí, essa metodologia, né, via internet, nos aproxima de uma forma que a gente não precisa estar próximo para estar junto, né? E a gente está junto, isso é muito bom, eu agradeço a Deus mesmo. Eu não perdi uma aula, e é muito gostoso, porque assim, às vezes eu desligo a câmera porque eu tô, Júlia, 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 porque ser mãe não é fácil. Já assisti, já ouvi, né, às vezes algumas aulas fazendo janta, fazendo as coisas e prestando atenção mais ou menos, porque
a gente tem uma vida bastante corrida, mas eu não consegui ficar uma terça-feira sem estar com vocês, porque eu acho muito, para mim tem sido muito bom mesmo estar com vocês, né? Já conheço o Anderson há mais de 10 anos, então ele não conta muito. Os demais eu quero, eu quero agradecer mesmo, de verdade, né? Mais de 10 anos? Só meu irmão, né? A gente não pode dar muito crédito. Pastor, o Anderson sofreu com a Gisele, viu? Vou denunciar aqui. Teve muito bullying. Teve muito bullying. Não, Não Jaque, vou irmão, a nem, não vou gente. nem cogitar qual foi o bullying. Não vou nem falar nada. Meu, eu com uns 30 anos de idade, meu, como é que eu conheço essa menina 10? Não faz sentido, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Conhecemos na adolescência. E é isso. E eu quero agradecer mesmo o carinho da IBQ. É uma igreja que eu não estou lá, mas eu faço parte. Obrigada, gente. Na real, obrigada mesmo. Valeu. Obrigado você. Denise, querida, pode falar. Boa noite. Falar bem breve, né? Primeiro, como todo mundo já falou, agradecimento, a gratidão, né, a vida de vocês, a Deus pela vida de vocês, cada um que dispôs o tempo, em especial também a Jaque, né? Confesso que eu não conhecia a IBQ, nunca tinha ouvido falar, eu sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, e a gente tem um flamenguista, tá? E a gente tem um grupo em comum com a Jaque, e a Jaque colocou no grupo. Eu não conheci, mas na hora eu pensei assim, se a Jaque colocou, é bênção, porque eu sempre falo nos grupos que todo mundo tinha que ter uma Jaque nos grupos, porque ela faz muita diferença na oração, na vida da gente, é um presente de Deus. Então, gratidão, Jaque, por ter me apresentado esses irmãos, esses professores, cada um que compartilhou essas semanas aqui junto, né? E especialmente assim para mim, como acho que a primeira irmã que falou, que eu não gravei o nome dela, é a sensação de novo nascimento. Assim, que sensação gostosa, que terças-feiras assim de um renovo espiritual, porque essa humanidade que vocês trouxeram aqui através desse livro de Jesus, assim, ela é tão espiritual, porque ela é humana e espiritual ao mesmo tempo, se encaixa, né? E uma das aulas também que me impactou assim, muito, às vezes também como a Gisele, às vezes eu tinha que desligar a câmera fazendo janta aí, filho adolescente, essas coisas assim. Mas uma das aulas que falou especificamente sobre Nazaré, como, né, todo aquele contexto, eu fiquei muito impactada, porque a gente sempre fala, Jesus de Nazaré, mas assim, sem aquele entendimento, porquê de Nazaré, como era aquela cidade, né, aquele, aquele pessoal tão humilde, aquilo assim trouxe para mim assim, uma humanidade de Jesus que assim me constrangeu, né? Foi assim, que constrangimento assim de conhecimento, então foi enriquecedor demais para mim saber, né? A Mulher Samaritana é um dos meus textos preferidos da Bíblia também, mas todas as aulas, né? Mas falando sobre todo o contexto de Nazaré, da cidade, me impactou muito tudo aquilo. E uma das aulas também, acho que alguém perguntou assim, de tudo que a gente ouviu, conheceu sobre essa humanidade, sobre esses passos, né, dessa infância, dessa adolescência. Eu fiquei pensando, Jesus adolescente, né, que eu tenho um filho adulto, eu tenho um filho que partiu, mas que estaria com 23 anos, e tenho uma adolescente agora. Então, eu fui vendo todas as fases, né, falei, como é que foi essas fases para Jesus, né, adolescência, infância, e eu fiquei viajando, assim, nessa linha de tempo, né, como foi visto, e me fez assim acrescentar cada vez mais fé nesse Cristo que veio, que foi menino, mas também um Cristo que é ressurreto. E numa das aulas alguém perguntou qual a resposta a gente tem a isso tudo, a esse conhecimento. Eu acho que teve essa pergunta. Qual a resposta que a gente tem a todo esse conhecimento? E fiquei pensando nessa pergunta durante muitos dias. Para mim, a minha resposta é de rendição. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aproximo dele, me aproximando de pessoas, e agora conhecendo vocês, mais eu me rendo a esse Cristo. Então, agradecimento e quero estar na próxima turma. E o meu dever de casa nas férias, que eu vou sair de férias também de serviço, é assistir as aulas no YouTube agora com calma,
Já estou com a minha agenda comprada para poder fazer as anotações, que às vezes durante as aulas não conseguia fazer, mas gratidão, gratidão mesmo a Deus por cada um de vocês, meus irmãos, né? Aqui somos uma igreja, né? Uma igreja. Meus irmãos, a Jaque, os professores, os pastores, cada um compartilhou esse tempo comigo, foi muito, muito edificante. É isso. Muito lindo. Depois me lembrei da fala do Gustavo, né? Que o Jesus humano nos leva para o Cristo da fé, né? E esse movimento, ele é o que deveria ser o natural, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo discernir isso de uma maneira muito nítida aqui. Obrigado por partilhar, viu, Denise? Posso falar? Por favor. É, também quero agradecer, né? Porque dar aula exige dedicação, né? E tempo para estudo. Então, eu acho legal assim, porque eu, como mãe, eu ensinei meus filhos, agora vem os filhos me ensinar, né? É muito legal, né? Porque todos vocês que dão aula poderiam ser meus filhos, né? E com menos tempo de vida, mas com muito mais bagagem, né? Muitos aprendizados novos. Então, agradeço a Deus pela dedicação de vocês, né? De viver com Jesus, o Jesus de sandálias, né? De sandálias nos pés. Não o Jesus, o rei, o Cristo proclamado, mas aquele um que andou entre o povo, né? Que sentiu dor, que sentiu fome, né? E que tudo que a gente sente, né? Então, eu agradeço a Deus pela dedicação de vocês, viu? Deus abençoe. Muito bom. Amém. Amém, Si. É isso Fernanda, aí. Natália. Vontade. Tá tipo o culto da fogueira, né? Essa aula. Oi, tudo bem? Isso. Bom, eu também quero agradecer a todos os professores, né, pela dedicação, porque a gente sabe que todos têm família, da correria que é, filho, né, e da dedicação. Gostei de todas as aulas, a dedicação aí do Gustavo, gostei bastante, os slides lá, dava para ver a dedicação que ele teve ali. A aula do Anderson também sobre as mulheres foi muito legal. E eu acho que também o que vale muito é o aprendizado entre nós, aquilo que cada um fala no curso, eu acho muito legal, é muito gratificante, eu acho, ouvir o que cada um tem a falar, sabe? Eu acho que a gente aprende muito também com isso, sabe? A história. Acho que foi a Gisele que falou do menininho lá que estava doente, a gente se comove, né? Parece que a gente está ali, a gente chora, né? Então a gente acaba se emocionando, né? Enfim, foi maravilhoso estar com vocês e eu quero agradecer, porque é um aprendizado realmente que a gente tem para a nossa vida, né? E esse Jesus humano, eu acho que é uma coisa assim, é mais leve, eu acho, sabe? É uma coisa de leveza, assim, né? Não tem aquela coisa assim que a gente antes eu ouvia muito assim, era uma coisa, ah, Jesus é justo, toma cuidado, sabe? Assim, umas coisas assim, sabe? Tipo, vai, sei lá, hoje eu caminho acho que com mais leveza, sabe? Eu acho que é isso, assim, que eu aprendi com cada um de vocês, assim, com cada história, com cada palavra. Foi muito bom. Obrigada a todos. André, eu sei que eu já falei e eu falo demais, mas assim, umas aulas dessas queria eu com 15 anos, adolescência, ter aulas dessas. É isso que os adolescentes precisam, é isso que as crianças precisam. Gente, isso parece uma coisa muito simples, mas nunca passou. Jesus tinha vizinhos, sabe? Como tinha uma comunidade, como ele vivia. Gente, as crianças a gente nunca aprendeu isso na igreja. Eu nunca aprendi. Minha mãe era da congregação, depois eu bati. Gente, eu nunca fui. Eu sou assim fã de carteirinha, vamos dizer assim. A palavra não é bem fã, mas eu amo uma EBD. Mas eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Mas, sabe, escola bíblica dominical, a gente aprender desse Jesus aí. Esse Jesus que desde jovem a gente tem que aprender. Porque aí a gente consegue caminhar muito mais leve, como a irmã falou. Né? Porque a maioria que vai lá é o filho de crente tudo amedrontado,
com medo, né, com medo, depois espana, porque encontra um mundão ali, ou vive ali uma falsa, que meu pai eu também tenho que ser, minha mãe ou então ele desanda, ele nunca mais quer saber de igreja, né? Como eu fiquei 40 anos sem querer pôr o pé dentro de uma igreja, porque era um Jesus que eu não aguento, eu não dou conta, eu não vou conseguir seguir isso daí, né? Então é muito difícil, né? Então umas aulas dessa é uma relíquia, que assim, eu visito tem 80 lá, você falou visualizações, algumas aulas tem umas 10 minhas, viu? Ver, rever, rever, e é como a Denise falou, tem que parar e ficar, e anotar, e assim, parece que cada vez que você ouve mais você, opa, acho que eu perdi isso aqui, deixa eu entender melhor. E aí a gente traz para o chão da vida, né? Que é realmente colocar em prática, pelo menos tentar. Mas muda muito a vida da gente, e os jovens precisavam ter esse acesso. Eu acho que, já que um pouco do que você está falando, para mim faz sentido quando a gente entende o conhecimento como liberdade, né? Porque é isso, infelizmente, a grande maioria eu quero só te ensinar o suficiente para você depender de mim. A nossa ideia aqui é liberdade, para que todo mundo possa ter acesso, né, não só à Bíblia, mas à vida, à praxis. É você poder caminhar com Jesus do seu lado, entendendo que ele é suficiente, mas ele também sofreu, ele também caminhou, né? Então, esse conhecimento, né, que a gente tem aqui, que a gente dividiu, que o Pagola dividiu com a gente, e que a gente tentou conversar, colocar isso de maneira mais prática possível, é um conhecimento libertador. A gente pode caminhar onde a gente quiser, né? Desde que a gente tenha fé. É um convite espiritual para um Jesus real, para uma fé real. Essa é a ideia. E uma coisa importante também, acho que pegando a carona na Fê e na Jaque, a Mari aí, ó. É a questão que a gente tem trabalhado como comunidade de fé, trazer esse tipo de conteúdo para as nossas crianças, né? É por isso que a gente produz o nosso material infantil e a gente trabalha com um dos referenciais, por exemplo, é o próprio Pagola, né? É um dos autores sempre consultados ali para produzir cada lição que o Anderson, inclusive, que tem produzido aí nos últimos meses aí, né? E isso é muito estratégico, né, gente? Senão a gente vai ficar, sabe, dando murro em ponta de faca, né? A gente resolve o nosso aqui, né? Se liberta e daqui a pouco a criança vai lá na chave do medo de novo e tudo igual, né? Então, a E é Mari, o interessante, Henrique, a Anne e companhia, todo mundo merece, né? Um pouco mais de leveza, né? eu vejo que os pastores, né, quanto que é inseguro, né? Dá até para perceber, porque eles acham que se a gente aprender, a gente vai se afastar. E ao contrário, como que a gente quer se juntar? Que vontade de conhecer as pessoas pessoalmente. A minha alegria quando eu vi o Gustavo, a primeira vez que eu conheci o Anderson foi. Eu nem sabia o quanto que o Anderson era tão rico de conhecimento, quanto que ele ia trazer de troca, assim, a gente quer conhecer as pessoas, a gente quer ficar próximo das pessoas, a gente não quer ficar longe. A gente quer conhecer a igreja, a gente quer ir nessa igreja, né? É ao contrário, né? Eles acham que se a gente aprender, se a gente começar a questionar, mas eles não querem, alguns, né? Ainda bem que tem vocês, que chega lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e vai tá indo aí, ó, que vocês nem imaginam para onde vocês estão indo. Internacional, né, velho? E Nath? agora vamos para Duque de Caxias. Só que agora já é osasquense, né, Natália? Com certeza. Peraí que eu tô tentando tirar aqui. É uma mistura de Osasco com Barueri, né? É Gente, verdade, é verdade. boa noite. Tô uma luzinha assim, ambiente. Eu estava pegando aqui o meu caderno, eu estava pensando em que falar. Primeiro, agradecer. Foi muito importante esse curso, né? Muda, como todo mundo falou, muda a forma da gente enxergar sobre Jesus, né? O que a Jaque estava falando agora, que eu também, desde que eu me converti para mais aí de 20 anos,
A gente não tinha essa visão de EBD, né? Eu sou da época da EBD mesmo, todo domingo lá batendo cartão, e a gente não via. Na verdade, o Jesus que a gente, pelo menos que eu conheci, né, todos esses anos, era aquele Jesus triunfalista, né? Aquele Jesus que nós somos filhos do dono do mundo, nós somos irmãos de Jesus, Deus pode nos dar todas as coisas, né? Sempre o ter, o querer. E todas essas aulas, né? Eu deixei, não todas eu consegui participar, mas eu fui anotando, né? Eu tenho um caderninho aqui, mania de professora, né? De absorver conteúdo anotando, né? E aí tem alguns pontos assim, né, que eu estava lendo aqui antes de falar com vocês. A primeira aula que eu assisti, né, foi até dia 12 de agosto, que ela fala assim sobre a diferença do Jesus da fé e do Jesus histórico, né? E aí eu coloquei assim, veio para os marginalizados, né? Era um homem conflitivo que confrontava as coisas erradas que via, porque muitas vezes, né, eu me senti muitas vezes assim, eu estou vendo, é melhor ficar quieto para não arrumar problema, porque a gente acaba sendo a pessoa dentro da igreja que é a pessoa, às vezes, problemática. Eu não estou querendo dizer que a gente vai reclamar de tudo, mas às vezes eu vi algumas coisas, né, e entendia e lia, só que aí você fica desconfortável, né, porque aquela, né, você que cria muito conflito, às vezes não é tão bem visto assim, só que depende também do conflito, né? Depende do contexto. Mas aí você vai observando, né, que esse Jesus ele veio para isso mesmo. Ele veio para escancarar ali a hipocrisia, ele veio para escancarar os nossos erros mais íntimos, para mostrar, na verdade, veio colocar um espelho na nossa cara ó, você que está ali apontando, você que está fazendo isso, é você a mesma coisa daquilo que você tá fazendo. Então, assim, ele veio para apontar para a gente, né, e para fazer a gente refletir. E uma outra aula, que foi até no dia 19 de setembro, que eu anotei assim, que eu achei muito legal, né, falando sobre a simplicidade de como Jesus foi criado, de como ele cresceu, como eram as famílias, né, que na grande cidade as pessoas tinham toda uma forma, né, de fazer, de orar, mas que nas aldeias menores de onde Jesus veio, era aquela coisa mais simples, mais caseira. E aí teve uma frase que eu escrevi que eu achei muito interessante, assim, Jesus falava numa linguagem popular, gente simples não é gente ignorante, né? Então eu achei essa frase muito interessante, porque ele mostra para a gente que a gente precisa ser simples, que a gente precisa estar atento ao outro, mas a Jaque falou agora do pastor que falou que não precisa estudar. Não, gente simples é totalmente o contrário de gente ignorante, né? A simplicidade é uma coisa que a gente precisa ser, que a gente precisa buscar, porque senão a gente vai crescendo e Deus vai diminuindo em nós, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter sabedoria. E essa sabedoria que a gente só consegue quando a gente busca, né? Quando a gente procura exatamente como a gente está fazendo aqui nesse curso. Então, essa frase, assim, ela me deixou muito reflexiva, né? Gente simples não é gente ignorante, né? E ver que realmente, né, que ele veio, né, que era o poeta da misericórdia, que os 12, né, eram pessoas simples, eram pessoas comuns, que tinham suas fraquezas. Então, volta mesmo a gente entender que a gente precisa observar isso, a gente precisa estar atento a isso, e que isso não nos impeça, né? Para mim, que é o primeiro curso que eu estou fazendo com vocês, que não nos impeça de continuar crescendo em graça e sabedoria e conhecimento diante de Deus, que a gente possa buscar essa simplicidade, mas ao mesmo tempo buscar cada vez mais o conhecimento, né, do reino, porque quanto mais a gente conhece, pelo menos isso para mim, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu quero conhecer, mais eu quero me aproximar das pessoas,
mais eu me sinto vocacionada a estar fazendo a obra, a estar me incomodando, a estar tendo empatia, a querer estar perto, a entender a importância de uma comunidade de fé, né? Então, quanto mais eu estou conhecendo a ele, mais eu me aproximo das pessoas, e não o contrário, né? Então, eu acho que, basicamente, para mim, o que eu levo é exatamente essa frase, né? Simplicidade diferente de ignorância, né? Então, que a gente possa aprender mais, que a gente possa continuar o nosso caminho aí. E foi um prazer estar com todos vocês. Foi bem complicado. Tinha algumas aulas que eu tinha que corrigir prova, eu tinha que fazer as coisas ao mesmo tempo, dar atenção para filho e tudo mais. Eu nem abri a câmera porque eu estava aqui na correria, né? Às vezes descabelada, né? Ninguém é obrigado a ver isso. Que pelo menos quando a gente vai para a faculdade, para curso, alguma coisa, a gente, né, dá uma ajeitadinha. Às vezes em casa não dá para dar ajeitadinha, né? A gente tá com tudo, com os parentes, tudo para cima, assim. Mas, assim, muito obrigada a todos vocês, ao André, ao Anderson, ao Gustavo. Gustavo, de professora para professor. Caraca, até o cara, hein? Adorei os slides, assim, foi incrível. Eu até comentei com o André, eu falei, caraca, o Gustavo, assim, exatamente, eu gosto muito de, quando eu faço as minhas aulas, eu faço muito essa questão de slide e tal, esmiuçar isso tudo bonitinho para tentar, eu achei muito legal, né, o Alex também, todos vocês, os professores, mas, assim, um carinho aí pelo Gustavo, porque numa das nossas conversas, assim, né, a gente estava falando de escola, e aí o Gustavo, nossa, Natália, eu não aguentei não, os alunos, eu tive que sair, mas, assim, você é professor, a tua veia é de professor, não adianta você correr disso, não. Você pode não ser professor de ensino fundamental 2 e ensino médio, mas que você é professor, meu filho, você é com certeza. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Muito bom, muito Obrigado, bom. Ó, então acho que o E o padrão vai melhor, ser com slide e o agora melhor no próximo curso, hein? Ô, pastor, e o melhor É. comentário da aula de mulheres foi a Nath no final falando assim. É que a Nath é minha amiga, né? Ela falando assim, Paulo era da hora, mas eu não gostei desse comentário que ele falou das mulheres, não. Eu ouvi Gostaram, depois legal. presencialmente também a queixa dela. Abafa o caso, Roberta, deixa isso para lá. É porque a gente aqui tem liberdade de falar o que a gente pensa, né? E vocês vão ver no próximo semestre aí o autor que a gente vai trazer. Ele também não é. Ele tem as suas dificuldades com o Paulo, mas vai dar tudo certo, viu? Não estou sozinha nessa, então, né? Não, ixi. Eu queria, Natália, só fazer um comentário rápido, né, aqui, né? Pra gente já ir até encerrando, 9h30. O... Alguns anos atrás, né? Você estava falando de gente simples, né? Alguns anos atrás, a gente teve um irmão, né, que esteve conosco na comunidade de fé, e ele foi embora da igreja. E uma das queixas dele para mim era assim: puxa, André, pastor, né? Tem coisas que tem que ficar na academia, né? Que são importantes, mas não tem que ir para a igreja, né? Tem que estar no mundo acadêmico, né? Tem coisa que não é para o povo da igreja, né? Aí eu falei: você me desculpa, mas eu não tenho estômago, sabe, para esse tipo de lógica, não, né? Então você aprende um negócio em um lugar, né, mais qualificado academicamente, um pagola, só que o povo de Deus não pode ter acesso, né? Então, assim, é lamentável, né? Lamentável, acho que esbarra um pouco no que a Jaque falou do pastor também, né? Então, aqui a gente quer dar para vocês acesso ao que há de melhor. E se vocês, porventura, né? Ah, eu não concordo com isso, com aquilo, não há problema nenhum na discordância. Agora, acesso vocês vão ter a informação mais qualificada possível. Esse é o nosso compromisso aqui, né? E uma notícia boa também para vocês, né? O Anderson tá liderando agora o IBQ Educação e junto dele tá o Gustavo, né? Então aí, preparem-se que essa dupla dinâmica aí vai fazer chover aqui, né? Batman e E Robin. Batman e Robin, exatamente, né? Eu não sei quem que é o Batman e quem é o Robin. O Batman. Aí vocês depois decidam aí. Quem que é o mais velho? É o Batman ou o Robin?
É o mordomo. Sacanagem. Mas é isso, eu tenho certeza que eles vão fazer um maravilhoso trabalho, né? A gente vai trabalhar com José Maria Castilho, um outro espanhol, né? Próximo ali ao Pagola. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada e tanto, assim, maravilhosa, né? Mais uma vez eu agradeço cada um de vocês e agradeço ao Anderson, né? O Anderson é o segundo curso que ele prepara pra gente, sempre com muito amor, com muito carinho, com muito esmero, um planejamento sempre muito organizadinho, né? Tudo certinho ali pros professores, né? E parabéns, meu irmão. Tem sido uma alegria caminhar contigo, viu? Que Deus continue te abençoando. E agora aí, o Gu também. É um presente de Deus para a nossa comunidade de fé. A gente sabe muito bem do dom de mestre dele e privilégio nosso aí ter vocês dois conduzindo o nosso Ministério de Educação. Eu tenho que Quer falar, agradecer. André? Fala. Eu queria antes de passar para o Gustavo, né? Não vou reclamar dos slides, mas eu queria dar uma palavrinha para Raquel. Raquel chegou agora. Se a gente puder ter 2 minutinhos a mais. Raquel, quer falar? Calma aí. Boa noite, tudo bem? Eu Tudo. cheguei assim no finalzinho, então não sei do que se trata, não sei do que vocês estão falando. Mas eu vi a falando, não me atentei ao nome dela. A Natália. Natália, das histórias que a gente foi pegando, né? Eu não fui tão presente nesse curso. É, eu fico assim, eu vou assistir, eu vou assistir, eu vou assistir e acabo não assistindo. Mas esse tempo que a gente passou até da outra vez, mas dessa vez eu vejo assim, é uma conversa de cozinha, né? De roda de mesa, de trazer essa simplicidade da palavra de Deus, de Jesus, trazer Jesus, né? Para nossa história, para nossa vida, para o nosso contexto. E eu me vi muitas vezes assim, falei, puxa, como eu falho, né? E vi também o quanto que a humanidade precisa aprender muito, né? Começar por mim. Então, eu acho que a Natália falou que anotava, né? Gente, eu sou professora e não fiz isso. Mas eu levo essa questão mesmo de trazer Jesus de fato, né? Às vezes eu tenho algumas atitudes, depois eu falo, ai meu Deus, não é isso que foi falado lá, né? Eu acho que vem como um lembrete mesmo, algo que tem que tocar no coração, e eu acho que isso vocês fizeram muito bem. Então, também quero agradecer. Eu, em algum momento, tive uma conversa com o pastor André e eu deixo aberto. Eu acho que o online é muito essencial, a gente precisa, mas eu deixo aberto meu convite de fazer um encontro na igreja de vocês, para todo mundo ir. Eu estarei aí. Tá no radar, Pessoal, hein? do Tá no pessoal que cardápio aí do escuta, que próximo faz o ano. curso, eu acho que é válido. Isso aí. Muito bom, Raquel. Muito obrigada, viu? Ô Anderson, eu queria propor da gente fazer uma oração final e uma das alunas nossas orarem. Queria sugerir a Jaque para nos conduzir em oração, agradecendo a Deus aí por esse semestre, pedindo a bênção de Deus também sobre todo o planejamento para 2026 e para que o Senhor nos ilumine para a gente poder caminhar bem. O que que você acha? Maravilha. Antes eu queria dar a palavra pro Gu, e aí acho que a Jaque encerra pra gente. Pode ser, Jaque? Tô vendo ela feliz? E a gente precisava tirar foto, né, André? Vamos também. Depois da oração a gente abre a câmera e tira. Beleza.
Bom, acho que só reforçar os agradecimentos mesmo. Ah, como eu já disse lá no início da minha fala, foi um tempo muito precioso, onde, né, eu aprendi muito com vocês. Eu penso e levo essa, esse dom, né, do ensino, como acho que como a Raquel bem colocou, e eu até disse em algumas aulas, né? É uma mesa de amigos, uns aprendendo com os outros, e principalmente uns compartilhando a dor com os outros, um levando a carga dos outros. E é assim que a gente vai levando a vida. Então, espero que ano que vem nós possamos continuar nessa mesma sintonia, né? Grandes expectativas aí com o planejamento do ano que vem. Tenho certeza que vai ser bênção, assim como foi esse. Então, muito obrigado a todos e todas novamente. Foi um prazer estar com vocês. E obrigado, Anderson. Obrigado, André, pela confiança e pelo planejamento aí que nós tivemos com esse curso. Parabéns pelo empenho e pela dedicação que vocês tiveram para que a gente tivesse um ensino tão, como o André disse, né? Acho que tão denso assim, vamos dizer assim, porque o Pagola é utilizado na academia, né? E a gente conseguir trazer isso e utilizar isso no contexto da igreja local, eu acho que é maravilhoso. Então, muito obrigado, pessoal. Jaque? Pessoa no frio, Jesus, que responsabilidade, mas vamos orar. Senhor, eu quero agradecer, Pai. Estamos aqui numa mesa, reunidos com o Senhor no centro de tudo, Pai. Pai, eu quero agradecer por cada professor, por cada irmão aqui, o pastor André, Anderson, Gustavo, Alex e outros professores que não estão aqui presentes, mas que o Senhor concedeu o dom, Pai, de compartilhar da tua palavra de maneira simples, de maneira tão viva, tão eficaz, Senhor. Agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui. Eu sei que não é por acaso, de cada canto, de cada lugar diferente, Pai, com as suas tristezas, com suas alegrias, mas o Senhor nos reuniu, Senhor. Abençoa, Pai, que essas pessoas, não somente nós, mas que outras pessoas de outras igrejas tenham acesso a esse conteúdo, esse material que foi preparado com tanto amor, com tanta dedicação, Senhor. Pai, eu peço as suas bênçãos sobre a igreja IBQ, Pai, porque é um privilégio ter um lugar onde um pastor tão jovem, tão tão feliz de ouvir pessoas que ele nem conhece, feliz de falar da sua palavra, alegria de compartilhar tanto conhecimento, Pai. É ver brilho no olhar quando fala, é se emocionar, é ver seus companheiros também na fé para nos ensinar. Ó Pai, abençoa cada um que esteja aqui, que nós possamos não ficar somente como ouvintes, mas ou passar algum tempo e esquecermos de toda a sua caminhada aqui na terra, Pai. Um Deus que sofreu, chorou, se alegrou, se indignou, Pai. Que possamos ser assim também. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez até agora, por essa reunião, por todas as reuniões que nós tivemos, momentos de oração, momentos até de cansaço, mais um animando o outro, as conversas se aprofundando e o Senhor nos trazendo para junto de Ti, Pai. Peço que no próximo semestre, nas próximas aulas, o Senhor alcance mais pessoas, que essas pessoas da própria igreja IBQ saibam que tem um pastor dedicado, que tem outros pastores, professores, muito empenhados em compartilhar da tua palavra, mas de uma maneira tão rica, tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão simples, Senhor, que eles possam aproveitar. Porque eu que estou aqui distante, ou outros irmãos que passaram por outras igrejas, não temos esse acesso. E com o quanto que a gente deve valorizar, Senhor, poder falar de Ti livremente, poder aprender de Ti livremente. Nos abençoa, Senhor, nos dá entendimento, nos dê sabedoria. E como a irmã Natália falou, que a gente possa ter essa sabedoria, mas sem que a gente se prevaleça, que o Senhor seja sempre o nosso
maior, o nosso guia maior, para que possamos contagiar outras pessoas a entender que o Senhor, enquanto esteve aqui na terra, foi simples, humilde, e é assim que nós devemos ser, humildes, alegres e com olhar para o outro sempre, de acolhimento, de responsabilidade, de compaixão, que uma das aulas que eu assisti que mais me impactou foi que o reino de Deus é um reino de compaixão. Onde não há compaixão, não há Deus. Então, que esse reino prevaleça sobre nós. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém, amém. Amém. Tá aí, vamos preparar aí a Juba para foto? Amém. Vamos lá, calma aí. Ó, todo mundo, hein? Ah, não, só o Aham. Dorival. O Dorival falta você e a Rose. Tô toda descabelada, igual a Nath falou. Solta o É, cabelo, ajeita, ajeita. Dorival, Doliuma. Ô, Jaque, depois o Anderson não quer sofrer bullying. Olha ele arrumando o cabelo. Ou Aê, não, isso eu aí. não, cabelo enrolado não é assim, gente. É um negócio complicado. Lá. Já foi? 1, 2. Aê, registrado. Um beijo gigante no coração de cada um, de cada uma. Deus nos abençoe aí. Em Até breve, amanhã. novidades do próximo curso. Como Tchau, eu falo para pessoal. todo mundo, prazer Obrigada. inenarrável. Ah, e fica o convite também, tem os encontros de espiritualidade às quartas, viu? Toda quarta-feira às 20 horas, das 20 às 21. Quem quiser participar mais intensamente da IBQ aí, só me manda um WhatsApp pro Anderson e a gente coloca no grupo oficial da igreja para participar dos nossos encontros, tá? A gente tá meditando no Eclesiastes. É presencial? Online também. Então, como assim você não me convida? Olha só, você viu? Vendo? Comi bola, hein? Comi bola, aí já fica o convite para todo mundo aí. Divulguem, Jaque. A Jaque Vamos nos pôr no grupos de grupo. WhatsApp. Vamos pôr no É grupo. assim. Podem colocar a Jaque no marketing. Vou botar a Jaque no marketing. Gente, Aqui eu tenho uma obrigado. dúvida. O local da igreja presencial é aonde? Em São Walter Paulo? de Paula Conheço Soares, muito. 88, Quitaúna, perto da estação Exato. Quitaúna ali de trem, em Osasco. É pertinho de São Paulo, Denise. Bem Ah, tá. pertinho. Não, meu filho mora em São Paulo. No final de semana ele Que estará em lugar? São Paulo, mas acho que é longe. Que lugar? Ele Você morava na lembra o Vila bairro? Ema, agora ele mudou para o centro de São Paulo. Vou lá No conhecer. centro é pertinho. No trem, não dá 15 minutos do centro. É, Não dá 15 minutos. chego É sexta-feira. pertinho de ir, sim. Combina com a Jaque e vem as duas. A Jaque também tá Boa. querendo vir. Ela tá falando, eu tô esperando aqui. Aí a gente traz a Gisele também de Itapevi. Certinho. Todo Bora, mundo. Jaque. Tá bom? Abraço, A Jaque. Raquel, Tchau. bora. A gente fiquem com Deus. Tchau. Beijo, Obrigado. gente. Fique com Beijo, Deus. gente. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.